Um aluno meu me perguntou o seguinte: professor, eu sempre consigo entender quando você fala inglês, mas eu tenho muito problema para entender os nativos falando. Será que é porque você é brasileiro também? E a resposta é que talvez seja. É porque assim, quando eu tô dando aula para os meus alunos, ou quando você vem aqui me assistir no YouTube, de repente você vai e assiste algum dos vídeos que eu gravei falando inglês e tudo mais, eu tô como professor para você, certo? Então eu tô falando mais devagar. Muitas vezes para os meus alunos, né, eu conheço o nível deles. Então um vocabulário para você em inglês. Tone it down. I tone down my English. Então eu dou uma segurada no meu inglês, eu dou uma, sabe, uma limitada no meu inglês, eu coloco ele um pouquinho mais para baixo para facilitar o seu entendimento, para facilitar o entendimento do meu aluno. Só que o americano, quando ele fala num filme, numa série, ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado com o Douglas brasileiro ali que tá aprendendo inglês. Ele tá só falando a língua dele, assim como nós em português, quando falamos, estamos simplesmente falando, sem se preocupar com quem tá ouvindo ou deixando de ouvir. Entendeu o português? Bem, não entendeu, o problema é seu, não é mesmo? Então é por isso, essa é uma das razões que deixa um pouquinho mais difícil de entender os americanos. Mas uma outra coisa importante é o seguinte: de fato, o eu ser brasileiro ajuda o entendimento de quem me ouve. Porque, querendo ou não, eu ainda tenho o sotaque brasileiro. Eu ainda tenho aquela mania de falar pelo nariz, igual nós brasileiros falamos. Ainda que eu faça menos do que a maioria dos brasileiros. Mas então dá para identificar sim. Então, como que você faz para superar isso e entender melhor os americanos falando? Ouça mais americanos falando, simples assim. Eu não tô falando para você, tipo, parar de fazer aula de inglês com o Rodrigo e procurar um professor gringo. Não é isso que eu tô falando, porque não é isso que precisa. Porque o professor gringo ainda é um professor e ele ainda vai tone down o English dele para você poder entender, entendeu? Então você precisa ouvir americanos falando em contextos normais. Então você precisa ouvir mais música, você precisa assistir mais filme, você precisa assistir mais série, você precisa assistir mais vídeo, mais debate, mais podcast, mais notícia, para você ir se acostumando com a sonoridade daquele inglês. E o meu aluno me perguntou: nossa, então o jeito que você fala aqui comigo na aula não é o jeito que você fala normal? E não, claro que não é. Porque o professor, eu tenho a minha voz de professor, eu tô aqui explicando o negócio. E ele pediu o seguinte, ele pediu então para que eu falasse inglês do jeito que eu normalmente falo, como se eu estivesse conversando com alguém. E essa é a minha intenção aqui nesse vídeo. Eu vou contar para você uma história e eu vou usar o meu inglês normal. Eu vou fazer um esforço extra para esquecer que eu tô gravando um vídeo, para não usar a minha voz de professor e usar o meu inglês normal para você ver como é que soa. E aí você vai notar que vai ser um pouquinho mais difícil de entender do que na maioria dos outros vídeos, onde eu estava de fato utilizando a minha voz de professor. When my brother and I first arrived in Italy, we were a little shocked because we thought that Italian was just like Spanish, you know, like it is different from Portuguese, but there are many words that are similar and everything, and we thought we would be able to understand no problem. But it wasn't the case. It definitely wasn't the case because Italian is way more different from Portuguese than Spanish is. So we were very shocked and we had no idea of any word except those stereotypical words we normally know from Italy, like mozzarella, pizza, milanesa, stuff like that, you know. And so we were using a lot of Google Translator. But when we arrived in Italy, we arrived in Milan, which is a big city, touristic city, where people normally do speak English. And so we had to buy a couple of train tickets to come to the city we're in, because we're not staying in Milan, we're staying in a city in the outskirts of Milan. And so we had to buy the train tickets. And when I went to talk to the attendant, I spoke English and I asked him, do you speak English? Excuse me, do you speak English? And it was impressive because I saw his face like closing down. You know, he started to look very annoyed, very bored, and he did understand me, but he didn't give me any useful information. I left the attendant more confused than when I went to first talk to him. And so I remember that Italians, normally people in Europe, don't like when you go up to them and speak English first. And so I put the
phrases I wanted on Google Translator from English to Italian, and then I made a little effort to actually speak Italian. And it was amazing because when I went up to him and I asked, "Scusa, io voglio comprare il biglietto del trene." I don't know if I pronounced correctly. I pronounced terribly at the time because I had no idea about Italian. But his face lighted up. He started smiling when I tried to speak Italian to him. And he actually gave me the information in English and in Spanish because he thought I spoke Spanish, right? And that was amazing because after I spoke Italian to him, he had no problem in giving me the information, even in English. It was funny. And so that's the thing. When you're here in Europe, don't go up to people and try to speak English. Remember that you are in their country. They have no obligation to know English. They know their language. And it's greatly valued. When you're here, it's greatly valued the fact that you can try and speak some words in their language. They value that a lot. They value the effort. And I confirmed this information. Last Saturday, I went to a party, a gym party, and we talked to a couple guys there who said exactly that. Showing the efforts that you're trying to learn is greatly important. It's really important. It's one of the things that they like the most from strangers when they come here. Because think about it. The same would happen in Brazil, right? If you're in Brazil and we see someone from the United States or from England and they go and try to speak only English to everybody, you're going to get a little annoyed, right? We are going to get a little annoyed because they're in our country, you know? They should try to speak at least a little bit of our language, at least a couple phrases, at least put in the effort, you know, put in the work. And that's what we like. And that's what the Europeans like as well. So if you ever come here to Europe, if you come to Italy, if you go to Portugal, that's really important too. It's not a problem for us Brazilians, right? But they don't like when we speak English right away. They don't like when we speak English right off the bat. First, try the Italian. Do your best with the Italian. I know it's hard. I know you have no idea. I know the pronunciation is different and all that, but try. Try to speak a little bit, and they are going to be very, very helpful to you when they see that you don't speak Italian very well, when you don't know a lot of Italian. They are going to be extremely helpful. That was a game changer for us here. Now, every time my brother and I go out, we try to speak Italian first, and when we have a problem, then we resort to English and the people help us too. But the cool thing about trying this new language is that you're going to get better at it too. We have been in Italy for almost a month now, almost 4 weeks, and we're getting better. And sometimes we get to go to restaurants or bakeries and we get to speak in Italian and order everything we want in Italian without having to resort to English. And we get very happy, and the people we are talking to also get very happy that we're trying to learn, and they think it's funny when we're trying to build the phrases and everything. So it's very nice. It's very nice. If you come to Europe, speak their language. Don't speak English. Try to speak their language. If it's extremely necessary, then you resort to English. But it's okay, even if you have to use Google Translator in the middle of the conversation. Like, don't do that a lot because it's fucking annoying. But you can do that sometimes if you really, really need it. So that's my message for you. Bom, então é assim que eu falo inglês normalmente, sem filtros de professor, sem me preocupar se a pessoa com quem eu estou conversando entende ou não. Eu contei essa história como se eu estivesse conversando com um americano. E aí você me diz se você consegue me entender legal, se fica mais difícil, se a minha voz, né, o meu sotaque brasileiro ainda facilita para você. Eu tenho pouco sotaque brasileiro, mas ainda assim tenho, então provavelmente vai ser mais fácil me entender do que se fosse um americano falando tudo isso que eu falei para você. Testa aí e me fala, porque eu tô curioso para saber como é que você vai se sentir sobre isso. E se você quiser me ouvir falando mais inglês, se você quiser praticar o teu inglês também, clica no link na descrição aqui nesse vídeo agora para entrar na minha comunidade do WhatsApp para você poder praticar. That's it for this video. Thank you very much for watching, and I see you next time.